Olá, está começando mais um Novos Tempos. E desde meados dos anos 60, as famílias no Brasil sofreram alterações significativas. Casamentos tardios, aumento do número de divórcios, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, famílias constituídas somente de pais, mães, pais do mesmo sexo. Atualmente, um número expressivo de lares brasileiros é liderado por solteiros, divorciados e avós. Todas precisam de reconhecimento, validação e aceitação. Pai, mãe, entrosando, né? Igual assim, conversando sobre o dia a dia, sobre os assuntos, né? Pra mim, família é isso. Família, pra mim, é um grupo de pessoas que, tem uma relação entre si. Podem ser dois amigos considerados família, como a família dita tradicional, que é o homem, a mulher e seu filho, como dois homens adotaram o filho, assim, tudo que envolve amor em si, pra mim, é considerado uma família. Pergunta meio difícil para poder resumir o que é uma família. Mas família é um lugar onde a gente se sente seguro, é um lugar onde, sei lá, o convívio de um modo geral entre as pessoas que se gostam pode ser um lugar de aconchego, onde as pessoas podem estar juntas. Um conjunto de pessoas juntas, pode ser pai ou mãe, pode ser amigos, pode ser primos, pessoas juntas que se amam. As famílias tradicionais, onde os papéis eram estritamente determinados, agora dão espaço para maiores flexibilidades e aberturas. Hoje é preciso quebrar a ideia de que a família moderna deve ser necessariamente uma família fechada em si mesma e selada para a eternidade. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a doutora em antropologia, Ana Paula Vencato. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela sua presença. Ana Paula, é uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa Novos Tempos. Obrigada, eu também estou muito feliz. Queria começar a nossa conversa falando exatamente provocados por aquela imagem inicial. Quer dizer, as pessoas celebram diversos tipos de pacto e aliança. Mas será que a gente poderia definir o que constitui a família? Olha, hoje é difícil definir o que é família, né? Porque, muito embora você possa ter uma definição mais tradicional, um pouco mais careta, de repente, dizendo que são só os laços consanguíneos, familiares, estritos, entendidos como pai, mãe, seus filhos, hoje a gente tem uma série de outros arranjos que são super importantes na vida das pessoas, né? Uma das moças até falou, bom, os amigos, todas as pessoas, outra pessoa falou, é um grupo de pessoas que se ama. Enfim, eu diria que família, a gente poderia definir, grosso modo, como um grupo de pessoas que se ajudam mutuamente, que tem laços de afeto, às vezes consanguíneos, às vezes não, às vezes tem laços de parentesco ou não. Afinal de contas, se a gente pensa bem numa pessoa que migra de um lugar a outro, né, e que nenhum parente migra junto, quem é a família dessa pessoa no lugar onde ela mora, né? Então, hoje se fala de novas famílias. Além das próprias pessoas, quem tem a autoridade de definir o que é família? Olha, é difícil, né? A gente tem uma série de estudos que tentam mapear justamente o que as pessoas na vida social entendem por família, né? Nas práticas sociais do cotidiano. Hoje a gente tem no Congresso Nacional tramitando um projeto de lei que se chama Estatuto da Família, em que se tenta definir o que é a família, né? E uma definição bastante tradicional de pai, mãe e filhos, entendido como núcleo familiar estrito, né? A família seria reduzida a isso. É muito complicado, porque as práticas sociais elas vão muito além disso, e nisso a história, a sociologia, a antropologia e várias ciências, a psicologia também, tem nos mostrado que a noção de família vivida pelas pessoas na vida social é muito mais ampla do que isso, né? É nesse sentido, Ana Paula, que eu queria te fazer a próxima pergunta. Recentemente eu li um livro do Amin Maalouf, um escritor libanês que mora na França, embora ele use essa categoria no contexto político, de legitimidade. Quer dizer, o que dá legitimidade social a um arranjo familiar ou que se pretenda enquanto tal? Olha, a gente pode pensar que a legitimidade social ela é sempre... você tem aí um lado que é um reconhecimento do Estado,
né, que passa pela legislação, mas também tem um outro lado, que é a legitimidade a partir dos pares, das pessoas que convivem com essas pessoas. Então, na prática, se a gente pensa, mesmo o Estado, às vezes, tem que ceder nas suas definições do que é uma família, do que é o que é o parentesco, quando você tem um processo judicial que coloca em xeque o que o Estado diz que é a família, e aí você traz testemunhas de pessoas que convivem, por exemplo, em casos de casais de pessoas do mesmo sexo, isso já aconteceu muitas vezes, o reconhecimento do casal como um casal veio do depoimento de várias pessoas que conheciam esse casal. Então, tem uma legitimidade que vem do Estado, mas tem outra que vem da vida social mesmo, das relações sociais. E você acha que as religiões também nesse entorno, elas podem ajudar ou atrapalhar? A escola, estou falando da religião, é a escola, outras instituições para além da legalidade? Olha, eu acho que as duas coisas, elas podem ajudar e podem atrapalhar também. Eu fico pensando sempre que essa noção de família nuclear que a gente tem hoje, ela surge a partir da Constituição do Estado moderno, né? Quando a gente pensa lá na Revolução Industrial, é uma transição de campo para cidade, a formação das primeiras cidades. Então, esse modelo de família nuclear, ele foi criado há cerca de mais ou menos 200 anos, porque era uma necessidade daquela época para implantar aquele modelo de sociedade. Não por acaso, a escola nasce nesse período também, né? Então, assim, são instituições que dialogam muito proximamente, né? A escola, por exemplo, ela tem um papel fundamental na rejeição de mudanças sociais, muitas vezes. É lógico que a escola não é só ruim, muitas vezes é ela que abraça também as mudanças, mas não é incomum a gente encontrar dentro das escolas a ideia de família desestruturada e que a criança não aprende porque a família não é a família que deveria ser, né? No caso das religiões, é a mesma coisa, né? Você tem, mesmo dentro das diversas denominações religiosas, uma multiplicidade de modelos familiares que são aceitos no cotidiano da instituição, mas parece que tem um descompasso entre esse cotidiano da instituição religiosa e o discurso da instituição religiosa sobre o que deveria ser uma família, né? Agora, como que a gente poderia, assim, entender essas ambiguidades que acontecem dentro daquilo que se chama família? Violência, ou não reconhecimento, opressão de uma criança ou do parceiro? Bom, a gente pode pensar, muito embora com críticas ao próprio conceito de patriarcado, mas de certa maneira tem uma continuidade aí dessa lógica do patriarcado, né? Em que sentido? Bom, a história do poder do pai, que extrapola só a autoridade, né? Quando você fala em patriarcado, você pensa nessa pessoa que centraliza a propriedade das coisas daquela família, mas também das pessoas daquela família. Então, ele é dono se for um homem, ele é dono da esposa, ele é dono dos filhos e das coisas. Então, ele pode fazer o que bem entender com isso, já que são de propriedade dele. Quando a gente lida com pessoas como se fossem coisas e como se fossem propriedades, isso autoriza, de certa maneira, socialmente, que você faça o que bem entender. E, inclusive, esse bem entender está embutido nele a lógica de uma certa violência doméstica, violência no cotidiano. Quer dizer, no fundo, tem a ver com o nosso aprendizado de lidar com o poder, não é isso? Sim. Do diálogo, etc. Nós vamos fazer, a nossa conversa está boa, mas nós vamos chamar um breve intervalo, fazer uma pequena pausa e a gente volta já já. Okay. Ana Carolina. Bom, e daqui a pouco nós voltamos com a nossa conversa sobre diversidade familiar. Não saia daí. O Novos Tempos está de volta e hoje estamos falando sobre diversidade familiar. Pesquisadores afirmam que a sociedade brasileira mudou em termos demográficos e na composição plural das relações familiares. Os diferenciais de gênero e de geração são fundamentais para se compreender a complexidade das relações familiares do Brasil contemporâneo.
Então eu convido você para conhecer a família da Priscila e da Renata. Priscila e Renata se conheceram no trabalho. Os gostos em comum as aproximaram e logo se apaixonaram. O relacionamento ficou sério e virou casamento. A vontade de ser mãe sempre foi o sonho de Renata. E com o tempo, Priscila passou a partilhar dessa vontade. Quando ela me conheceu e ela viu falando com tanta leveza, com tanta tranquilidade sobre ter filho, ela falou assim, essa menina parece que é doida, não tá sabendo que não tem jeito, tipo assim, sabe? Que ideia mais maluca. Mas aí eu fui falando para ela que existem técnicas de reprodução assistida, que tem como. E aí, então, tudo foi dando certinho. Eu acho que todo homossexual, quando se descobre, tem essa coisa, sabe? Como é que vai ser a família? Não tem como. Então, depois que eu conheci a Renata, a gente foi conversando, a gente foi pesquisando e viu que tinha essa possibilidade, sabe? As duas optaram pela fertilização in vitro. Os óvulos eram da Priscila, mas quem gerou os pequenos Arthur e Theo foi a Renata. Ela fez tratamento com hormônio para criar muitos hormônios, tirar os óvulos dela e eu para preparar meu útero para receber os bebês. Elas passaram por algumas dificuldades, principalmente para registrar os filhos, processo que demorou cerca de 8 meses. A gente juntou todos os documentos, muita papelada da fertilização, do banco de sêmen, para provar que os bebês não têm pai, e sim foi feito por doador, ou seja, a gente não está omitindo o direito de um homem aí. Realmente não existe esse direito. A gente foi recursando até chegar a juíza dar a sentença dizendo que nós realmente somos uma família de fato e que as crianças foram planejadas nesse meio familiar e aí reconhecendo essa dupla maternidade. Mesmo com a liberação do casamento gay, muitos brasileiros ainda são contra. Em uma pesquisa realizada no ano passado, 49% reprovavam um casamento entre pessoas do mesmo sexo, 30% eram favoráveis e 21% indiferentes. Em uma questão que divide opiniões, escolas e ONGs têm participação importante na conscientização da sociedade. Eu acho que as escolas, as universidades, elas têm um papel central a formar novas pessoas, têm um papel central de rever esses estereótipos, de rever esses estigmas preconceituosos e construir, uma perspectiva muito mais aberta, que dialogue mais com a diversidade social. Então são diversas formas hoje que a gente tem de interagir, que vai muito além hoje em dia de um simples coletivo de luta LGBT. Então, eu acho isso muito importante, porque nos permite nos ver no que não estamos sozinhos. E uma campanha idealizada pela agência NBS em parceria com o Grande Dicionário Wise propõe mudar o significado da palavra família. A ação convida a população a enviar uma nova definição sobre a palavra usando a hashtag Todas as Famílias. O projeto é uma forma de pressão popular contra o texto principal do Estatuto da Família, aprovado no ano passado pela Comissão Especial da Câmara, que define família como a união entre homem e mulher por meio de casamento ou união estável ou a comunidade formada por qualquer um dos pais junto com os filhos. Então vamos aproveitar e dar uma olhadinha no que os internautas têm comentado sobre o assunto? Pessoal, então vamos olhar aqui o telão e ver o comentário dos internautas. Vamos lá, o primeiro comentário. Assim como um homem e uma mulher podem criar uma família, 2 homens ou 2 mulheres também podem. Vamos ao segundo comentário. Vamos aos fatos. Família não é só homem e mulher. Família é mãe solteira, pai solteiro, gays e lésbicas. O terceiro comentário. O mito da necessidade de família composta de pai e mãe vivendo juntos na formação sadia do indivíduo caiu quase definitivamente. Então eu queria propor um desafio aqui no programa e saber do professor Edivar e da doutora Ana Paula o que para vocês significa família. A doutora Ana Paula até chegou a falar no primeiro bloco, mas eu queria fazer esse desafio. Eu estou convencido de que o que define tem a ver com o sentimento que celebra esse pacto e o mútuo cuidado, de promoção de todas as pessoas envolvidas nele. Eu
acho que eu concordo com ele, assim, eu fiquei pensando de uma pesquisa que eu li há muito tempo atrás, de uma antropóloga chamada Cláudia Fonseca, que se chama Caminhos da Adoção, que ela trabalha com a circulação de crianças numa vila, que seria o equivalente a uma favela, uma comunidade pobre, lá de Porto Alegre. E nesse lugar as crianças circulam, né? Se você olha com um olhar de classe média, você fica assim, nossa, mas essas crianças estão sem cuidado algum parental, né? Mas na prática o que acontece é que a comunidade inteira cuida e vigia essas crianças, né? Então não dá para dizer que essas crianças não têm uma rede de relação familiar muito extensa, né? E uma rede de proteção. Então eu acho que sim, é cuidado, é proteção, é afetividade. E não dá para limitar só ao parentesco. Eu acho que a noção de família ela tem que ir além da ideia de parentesco. Agora, Ana Paula, dando continuidade a esse assunto, a gente percebe que a realidade impõe uma diversidade. Nós já falamos hoje de juventudes, deveríamos falar então de famílias, não é mesmo? Com certeza. Porque existem muitos tipos de arranjos familiares, né? Fico pensando no caso, por exemplo, de uma amiga minha que recentemente o pai faleceu, a mãe dela já é falecida há muito tempo, e ela é a pessoa que cuida da irmã deficiente, né? Cuida praticamente como filha. Então, assim, dá para dizer que não é família, e esse núcleo familiar dela com a irmã não consta no Estatuto da Família, né? Assim como vários outros arranjos. Então, sim, a gente tem que falar em famílias, porque existem muitas formas de se ter uma família, né? Agora, por que você, como antropóloga, talvez lendo, por que a gente tem essa, chamar aqui, na falta de outra palavra, a mania de buscar um modelo ou um tipo ideal para traduzir uma realidade e não aceitar a pluralidade? Eu acho que é mais fácil simplificar as coisas, né, na hora de explicar, né? Criar um modelo explicativo único, um referencial, é mais simples do que lidar com a complexidade. Então as pessoas acho que acabam fazendo uma opção pelo mais simples. O problema é que esse mais simples causa uma série de problemas na vida das pessoas que não se enquadram dentro dessa lógica mais simples e que hoje é a maior parte das pessoas, né? Então, assim, se você tem boa parte das pessoas vivendo de outras maneiras, por que a gente continua dizendo que quem não vive na família conjugal, pai, mãe e filhos, é problemático, né? Aliás, também quem vive não tem que ser problemático. Eu acho que a gente tem que sair dessa lógica do problemático e aprender a lidar com a diferença com respeito, né? Agora, Ana Paula, olhando assim essa diversidade familiar atual, as famílias homoafetivas são as que mais hoje sofrem preconceito, violência, não reconhecimento ou legitimidade. Por que isso acontece, Ana Paula? Tem uma ideia de que, no caso dos homens gays, por exemplo, eu acho que tem uma ideia aí que associa a homossexualidade masculina a uma hipersexualização, né? Que o homem é a figura que se preocupa com o sexo na lógica social e a mulher não, né? Então, no caso, dois homens juntos, então isso é uma explosão de sexualidade, né? Para todos os lados. Só que na prática isso não influencia em nada, né? Existe um preconceito de que vai ter uma influência da sexualidade dos pais sobre a dos filhos. Mas aí eu vou usar aquele argumento bem básico que circula muito nas redes sociais, inclusive, assim, bom, se fosse uma questão de pegar por osmose, digamos assim, você reproduzir o comportamento dos seus pais, a gente não teria homossexuais no mundo, né? Exatamente. Então não é uma lógica tão simples assim. E tem estudos nessa direção que mostram como que nós devemos lidar. Estou perguntando duas coisas, né? Primeiro, para contribuir para a eliminação do preconceito e depois, o que podemos fazer enquanto cidadãos? Olha, eu acho que quando a gente pensa na lógica do preconceito, todas as pessoas na sociedade em que a gente vive são ensinadas a viver dentro de uma lógica que é sempre mais preconceituosa, né? E menos respeitosa com as diferenças. Eu acho que a escola, a educação, nos seus vários níveis, tem um compromisso aí em debater esses temas, né, e fazer com que as pessoas pensem sobre eles e tomem suas decisões a partir de conhecimento mesmo. Eu acho que também aí, a partir do conhecimento dessas coisas, é uma questão de que as pessoas também têm que ter um compromisso com o mundo, com um mundo melhor
de fazer esse exercício cotidiano de dizer não aos seus próprios preconceitos. É verdade. Eu penso que alguém falava num desses hashtags que a educação ela tem um papel importantíssimo nessa direção, né? E também as instituições que têm responsabilidade social. Nesse sentido, Ana Paula, quais os direitos sociais da família que precisam ser mais bem cuidados, ou seja, que são mais violentados? O Estatuto da Criança e do Adolescente é um instrumento belíssimo de proteção à infância, né? E muitas vezes desvalorizado nos discursos sobre ele. Acredito que desde o Estatuto, da aprovação do Estatuto para cá, você tem uma legislação que é muito mais afeita à proteção, por exemplo, dos interesses da criança e do adolescente. Forma os conselhos, né? E que é muito legal. É lógico que entre uma lei e a aplicação dela, um estatuto e a aplicação dele, tem um longo caminho, né? Uhum. Então, assim, eu acho que um dos desafios que a gente tem hoje, embora a gente tenha órgãos que gerenciem e lidem com essas questões, é a formação das pessoas que atuam nesses órgãos também. Uhum. Mas né? Que as nossas políticas sociais, públicas, podem sempre melhorar, isso é verdade, né? Sim, eu acho que... E aí, uma coisa que é importante é que a gente sempre faça controle social de qualquer política pública, né? Ana Paula, estamos chegando ao fim do nosso programa. Agradeço muito a sua conversa, a sua entrevista. Obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigada. No programa de hoje, conversamos sobre a complexa realidade familiar na sociedade contemporânea. O que melhor define uma família tem mais a ver com a qualidade do amor nela compartilhado, com o respeito e o cuidado para com a dignidade de cada pessoa nela envolvida, que propriamente a forma de arranjo familiar. Alguns arranjos familiares, como por exemplo as famílias homoafetivas, ainda encontram muitas barreiras sociais. A Constituição, as instituições políticas, os movimentos sociais, as religiões devem combater toda forma de violência e garantir que os direitos sociais das famílias se concretizem. Devemos proteger a dignidade das pessoas, com atenção especial para as crianças e os idosos que são mais vulneráveis. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Ana Carolina. Bom, e o Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas e do Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!